Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos mais um dia em prol da sua palavra, em prol de um relacionamento mais perfeito e de manter uma alegria em comunhão com os nossos irmãos em Jesus Cristo. A gente sempre fala da comunhão com o nosso Deus e Pai, mas lembrando que essa comunhão, por muitas vezes, ela é estabelecida através da comunhão com os filhos dele, né? Então, se você quer ter comunhão com o Pai, precisa ter comunhão com o Filho ou com os filhos aqui. Para aí sim a gente poder ir se aperfeiçoando e trabalhando, de fato, assim como lá no deserto, né? Lá no jardim, em Gênesis, né? No momento no canto da viração, o Senhor possa vir e te visitar como visitava o nosso amado Adão, né? Denotando ali nas particularidades a intimidade ou o prazer que Deus tinha de se relacionar com o homem, até que ele se meteu em encrenca. A nossa meditação no dia de hoje, 10 de dezembro de 2025, nós vamos pegar o capítulo 9, o versículo 1, e vamos trabalhar o nosso devocional. Nele diz assim: porque todas essas coisas considerei no meu coração para poder declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas boas obras estão na mão de Deus. Nenhum homem conhece nem o amor nem o ódio por tudo que está diante dele. Nós temos então que Salomão vai, ou sábio, né? Aquele que está fazendo a conjectura do momento, ele vai fazer uma conjectura que ele já vem apresentando até em outros capítulos, né? Sobre a questão da comparação da vida do ímpio, do justo, do sábio, o que de fato ela traz de vantagem em relação à vida de quem de alguma forma está distanciado do Senhor. Ele faz essa comparação porque ele diz que ele já está vindo observando isso ao longo dos tempos. Então não é uma observação pontual, é algo estudado, é algo que de fato tem chamado a atenção dele e ele tem mergulhado nesse processo. E o que ele conclui? O primeiro aspecto que ele conclui, conforme está no próprio versículo, é que as obras, né, dos justos e dos sábios, ou eles próprios e suas obras, elas estão nas mãos de Deus. Primeira coisa muito importante, né, muito significativa, ele começa colocando um ponto de fé, um ponto de crença, um ponto de confiança, já porque ele estabelece que justos e sábios têm suas obras acolhidas, né? Eles têm suas obras sob o processo das mãos de Deus. E quando ele fala isso é porque ele quer dizer que a proveniência dessas obras boas que esses justos e sábios produzem é resultado da própria mão de Deus. E o interessante, quando ele continua, e ele diz que então esses homens, que esse justo e sábio, ele não tem a possibilidade de conhecer nem o amor, nem o ódio que estão diante dele. Não tem. Porque, na verdade, ele está dependendo daquilo que o próprio Senhor vai estabelecer e vai, vamos dizer assim, encaminhar e trabalhar no coração dele. Mas ao longo da caminhada, parece que ele, não é que dá uma mudada, ele traz então agora para a concepção daquilo que é a vida real. Quando ele diz assim, porque ele olha que todos se sujeitam ao mesmo destino. E o destino que ele traz aqui, que pega justo, que pega ímpio, que pega puro, que pega impuro, pega aquele que sacrifica e aquele que não sacrifica, dando uma ideia de quem exerce uma vida, vamos dizer assim, religiosa, sacerdotal, uma vida de devoção. Ele fala tudo isso no sentido de que tanto aquele que é bom como ao pecador, a quem jura, que eu tenho juramento, todos eles terão o mesmo fim. Que fim é esse que ele fala? O fim sugerido aqui é o fim que é a própria morte, ou seja, quando nós voltaremos ao pó, tudo se acaba. E nisso ele vai trazendo que essa coisa é como vaidade. Então o notável de tudo isso, que além de ele dizer isso,
Ele atribui, então, que todos têm o mesmo destino, que é o caminho da morte, e que o coração, né, dos filhos do homem, ou do próprio homem, ele está cheio de maldade, assim como também de loucuras. Na sua caminhada, essencialmente, ele parece estar muito ligado ele atribui aí as suas ações, os seus afazeres, como algo perverso, porque há um mal dentro do coração dos homens e de fato, quando a Bíblia nos estabelece lá em Romanos que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, a gente consegue compreender um pouco o que é isso. Ele traz então que essas pessoas elas caminham para os mortos e que a elas não cabe qualquer esperança, mas aquele que ainda está vivo, e aí é para você que tem vivido semelhantemente ao que nós estamos tratando aqui, mas para você que está vivo, a esperança, ela existe. Ela existe, porque aqueles que já morreram já não têm qualquer ação, não têm qualquer decisão, não têm qualquer atitude, ou não têm qualquer, vamos dizer assim, merecimento. Eles são pessoas que serão esquecidas. E diante de tudo isso, quando você vai lá no versículo 7, o nosso pregador, ele acaba trazendo um conselho, né? Ele vai começar a trazer entre o versículo 7 e 10 o conselho, quando ele diz assim, primeira coisa que ele diz assim, ó, segue o teu caminho, ou seja, viva a tua vida. E aí eu queria frisar aqui no meu devocional uma referência do nosso irmão Vieira, também conhecido como pastor Vieira, pastor Júnior, que ele é alguém que, nesse aspecto aqui, eu acho muito interessante. Ele consegue viver a vida dele, ele consegue dar sentido para o dia dele, ele consegue, vamos dizer assim, criar uma relação de prazer e de satisfação quando ele e sua esposa conseguem dividir os seus momentos e o foco e planejado. Então, muito, muito bacana. Ele é um exemplo de quem é alguém que sabe, que segue o teu caminho, que come o pão, né, que recebe de Deus com alegria, que ele se enaltece, ele se sente abençoado e, como o próprio versículo fala aqui, ele tem um coração jubiloso. Por quê? Porque hoje ele vive na obra do Senhor, ele teve o seu coração transformado, ele teve a sua vida renovada e transformada, então ele consegue receber isso e viver isso de uma forma que todos nós. E ele consegue aplicar isso. E o bom que quando o versículo 9 lá na frente ele fala para a gente viver alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da tua vida, ele fala da vida, da tua vaidade, e ele faz isso também. Ele faz com que a presença da sua esposa seja efetivamente um pedaço dele, ou ele próprio, né? Uma só carne. É maravilhoso. Só que antes de terminar, ele acrescenta uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, lá no versículo 10, tudo quanto a mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Isso nos leva a um pensamento, né, que nós temos, às vezes, diversas pessoas que elas são convidadas, ou elas são escolhidas, ou elas recebem de Deus uma oportunidade, elas acabam fazendo as coisas de uma forma assim, sem zelo, né? Sem carinho, sem ânimo, sem amor. A Bíblia aqui, ela condena. O pregador aqui condena isso veementemente, porque ele, na verdade, ele está aconselhando, faz da forma correta, faz da forma zelosa, porque isso entrará como até parte daquilo que tu faz para o Senhor ou para o reino dele. As coisas, às vezes, elas são feitas efetivamente, a Bíblia nos estabelece que é tudo por ele, para ele, por meio dele, né? Tudo se fez. Mas aqui na nossa vida prática, na verdade, as coisas que recebe somos nós mesmos, aquelas pessoas que amamos, e Deus, só que a gente entrega a obra para ele, para que ele se alegre e a gente possa glorificar o nome dele. E então ele estabelece que na sequência, na vivência da vida, não é somente aquele que é o mais forte, que é o mais rápido, ou mesmo o mais sábio, os mais ricos, e nem mesmo aqueles que são os mais habilidosos, são os que prosperam. Mas ele fala no finalzinho do versículo 11, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, ou seja, todos nós recebemos do Senhor a possibilidade de transformar a nossa vida, de, vamos dizer assim,
viver as bênçãos de Deus. O problema é que às vezes a gente não está preparado adequadamente. E ele fala tudo isso porque ele deixa muito claro, a nossa limitação da compreensão, da visão ou da leitura do tempo futuro. Ele, no versículo 12, ele chega a dizer assim, porque o homem também não sabe o seu tempo. Quando ele fala que ele não sabe o seu tempo, ele vai trazer uma série de relações, de comparações, porque na verdade, olha, tu não consegue enxergar, tu não consegue perceber, inclusive, as armadilhas que estão preparadas contra a tua vida. E aí, nos remota então a buscar essa segurança em Deus. E aí, para o final do capítulo, que são 18 versículos, ele vai trazer uma relação que você ser sábio ou ter a sabedoria é muito melhor do que a força. Porque ele traz um exemplo de um homem que teve a sua cidade sitiada, né? E construir grandes baluartes, grandes coisas de proteção ali, mas ele disse que um homem sábio, um homem pequeno, um homem pobre, um homem simples, ele acaba, vamos dizer assim, devolvendo àquela cidade, né? Devolvendo àquela cidade a sua liberdade, ele faz isso por meio da sabedoria que ele aplicava, mas ele acaba se tornando esquecido. Na verdade, quando o pregador traz isso aqui, ele traz para dizer assim, olha, parece que tudo é sem sentido, tudo é vaidade mesmo. Nas tuas obras você vai acabar não sendo lembrado. Mas lembrando que a gente diz, as coisas que fazemos devemos fazer para Deus. E isso deve nos alegrar o coração, como no próprio texto aqui a gente consegue observar, quando está lá no versículo 9, viva alegremente com a esposa. Por fim, diante dessa percepção, dessa visão, principalmente desse ponto final em que nós tratávamos sobre a ação do sábio que vence, vamos dizer assim, o general de guerra, o rei, ele conclui que apesar da sabedoria ela ser melhor do que as armas de guerra, ele conclui que apenas um homem perdido em pecado, um homem sem comunhão com Deus, ali no teu meio, ele leva praticamente muito à destruição. Muito, muito. Por isso é necessário esse envolvimento, essa preocupação, essa compreensão da palavra do Senhor e de como ele determina que nós nos portemos ao longo da nossa vida. Fica na graça de Deus, fica sob o amor de Cristo e que Deus nos cuide, meu irmão.